Este é o podcast Viajar para Estudar, o podcast em que trago histórias reais de estudantes no exterior e a gente desconstrói a trajetória deles para chegar lá. Eu sou a Marina Lullier e hoje nós vamos conhecer a história da Adrine de Souza, brasileira que faz doutorado em genética molecular no Roth Lab da Universidade de Toronto e que após a graduação no Brasil entrou direto no doutorado no Canadá, sem passar por um mestrado. Acompanhe agora o nosso bate-papo. Oi, Adrine, tudo bem? Oi, tudo. Então vamos lá, vamos conversar hoje com você. Você vai me contar para todo mundo que está assistindo um pouco sobre o seu doutorado no Canadá. Sim. Bom, conta para mim como que você foi parar aí no Canadá. O que você fazia no Brasil? Qual que é a sua profissão? Eu me formei em biotecnologia na Universidade Federal do Pampa, lá no Rio Grande do Sul. E eu adorava essa área, eu sabia que eu queria ser cientista. Então, para mim, no Brasil, eu precisava fazer mestrado e doutorado. E eu fiz Ciências Sem Fronteiras. E com isso, eu vi um pouco de como a ciência era feita fora do Brasil. E eu pensava em estudar fora no doutorado ou talvez no pós-doutorado. E aí eu queria fazer meu mestrado em São Paulo, na USP. E no meio do caminho, o meu namorado resolveu vir para o Canadá. Ficou 6 meses virou um ano e ele começou a considerar ficar aqui de vez. Ele falou, por que você não aplica para o mestrado aqui? Aí a gente fica 2 anos e depois a gente volta para o Brasil, vai ser ótimo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a olhar os programas e tal. Acabei achando esse departamento que eu me apaixonei. E aí, quando eu contatei um professor, ele sugeriu que eu fizesse doutorado em vez de mestrado. Doutorado direto, no caso. Aí eu... Que interessante, né? Não, bacana, porque é muito interessante perceber que certas áreas, né, é mais fácil obter apoio, bolsa, financiamento científico, né, para ir direto para o doutorado. Sim. E aí você decidiu aplicar, então, para ir para o Canadá. E aí você estava considerando Toronto, porque você estava específica numa área que seu namorado já estava morando. Entendi. E como que você começou a descobrir quais universidades faziam pesquisa ou ciência na sua área? Então, eu sabia de Toronto que a maior universidade era a Universidade de Toronto. E eu nunca tinha prestado tanta atenção nos artigos que eu lia, nas coisas de ciência, da onde as pessoas eram. Normalmente eu prestava mais atenção se era dos Estados Unidos, mais ou menos da universidade. E aí, nesse período que eu tava olhando, eu comecei a ver muita gente de Toronto, muita gente. Eu falei, vai aí de novo, Toronto. Que interessante. E como a universidade é grande, ela tinha muitos departamentos e muitas oportunidades. Então eu achei que seria uma boa área para começar a olhar. Se eu não achasse nada, que eu ia olhar em outras, né? E aí eu olhei e eu achei como eu fiz biotecnologia sempre foi interesse, e eu planejava trabalhar mais na área industrial, eu achei que eu ia fazer um mestrado em biotecnologia. Entendi. Eu achei esse departamento, que é o departamento de biotecnologia. Fui olhar o mestrado, achei super interessante, super maravilhoso, mas era pago. Aí eu achei, não tem como eu ir pagando, eu quero uma bolsa de pesquisa, sem bolsa de pesquisa eu fico no Brasil. E aí, procurei, o próximo departamento que eu achei era totalmente alinhado com a área que eu estudo, que eu gosto de estudar. E aí eu fui olhar nas opções de pós-graduação e tal, e ele falava que todos os alunos aceitos no departamento recebem bolsa integral. Interessante. O que é um pouco diferente dos Estados Unidos, que eu cheguei a olhar também alguns programas lá, mas era tudo meio nebuloso. É tipo, você recebe, mas tem que ser bolsa de TA, aí você tem que aplicar para TA antes, você tem que aplicar para scholarship antes. E aí eu fiquei meio desincentivada. Aí eu falei, vou aplicar esse, que se eu passar eu já consigo viver. Entendi. Não, realmente, para os Estados Unidos, esse processo de TA, que é o Teaching Assistantship, ou o Research Assistantship, né, ele
depende de você fazer vários processos e às vezes o funding vem um pouco do departamento, um pouco do funding de scholarship da universidade, e aí até você ter certeza mesmo do que você vai receber para estar lá e qual vai ser o apoio, depende do processo inteiro, né? Então, é um processo que é longo mesmo e dá para fazer, às vezes, paralelo, mas realmente é o que você falou. Se você já tinha o objetivo do Canadá e você já tinha esse interesse num local, por que não, né? Faz direto e já sabe. Eu lembrei de outra coisa também. Nos Estados Unidos, eu ia ter que prestar a prova GRE para internacional. Eu ia ter que fazer essa prova e eu já tinha uma amiga que tinha ido para lá, ela foi para Chicago e ela fez 2 vezes a prova, não conseguiu ter a nota mínima, super complicado. Eu até olhei para começar a estudar, mas eu falei, nossa, se eu tiver a oportunidade de não fazer essa prova, eu não quero fazer. E aí, mandando e-mail pro departamento que eu achei na universidade, que é o que eu perguntei, olha, no seu site fala que precisa fazer GRE para internacional. Tá certo isso mesmo? Para quem estudou fora, eu preciso? Aí eu não sei se a regra tinha mudado, eles tinham esquecido de colocar no site, ou se eles abriram uma exceção, mas ele falou, não, no seu caso você não precisa fazer. Aí eu falei, ótimo, então. Eu acho que tem um pouco isso também, né? Abrir o canal de comunicação com a universidade muitas vezes é muito importante, principalmente para doutorado, né? Faz toda a diferença. E com certeza você talvez não fosse nem o seu primeiro contato. Era seu primeiro contato com eles? Ou você já estava... Era. Foi o primeiro contato. Então, às vezes é um departamento que está crescendo, ou que tem fundos ali, ou mudou mesmo, como você fala. Isso acontece muito. E é uma frustração de muitos estudantes brasileiros que, assim, eu não consigo entender o site da universidade. Compartilho dessa frustração. Eu fui entender como a minha bolsa seria paga. Quando seria paga? Quando eu estava aqui. Eu mandei e-mail para um monte de gente, perguntei. E, eu não entendia se realmente a stipend era garantida, se era garantida pero no mucho, quando que seria, como seria. Eu tive que chegar aqui na orientação para eles me explicarem, você vai receber mensalmente se você estiver aqui, bimensalmente se estiver aqui, vai ser no final do primeiro mês. Eu falei, tá. É bem complicado, você tem que ficar cavucando. E é doido porque, assim, né, mudou de sistema de ensino, mudou, às vezes, de universidade, muda tudo, né? Então, é aquilo, não dá para alguém falar, é assim que funciona. Porque ninguém tem a condição de saber como funciona em todas as universidades do mundo, né? Sim. Bom, e conta um pouquinho, assim, como você falou que chegou essa ideia de aplicar porque você estava procurando alguma coisa no Canadá, mas essa experiência, né, de passar pelo intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras que você me contou antes, que você fez em Boston. Então, ter a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e agora estar no Canadá, conta um pouco, assim, o que você acha igual, o que você acha diferente, como que as universidades funcionam? Uma coisa que me surpreendeu muito, eu sabia que ia ser diferente, mas, nossa, são muitas oportunidades a mais que a gente tem de pesquisa, principalmente projetos. Porque na minha universidade no Brasil era uma universidade pequena, então o campus tinha algumas áreas de pesquisa, alguns projetos. Tá. E eu sempre gostava de outras coisas que não tinha necessariamente lá. Então eu pensei, eu vou para São Paulo que eu vou ter mais oportunidade. Eu fui para lá no estágio, mas em Boston, tinha muita coisa para fazer. Tem todos os laboratórios que fazem com aquele cutting edge science, eles estão ali. Entendi. O negócio é entrar neles, que eu tive muita dificuldade, achei que foi muito difícil ser aceita em Boston. Porque a gente tinha, pelo Ciências Sem Fronteiras, no final do período, a gente tinha que fazer pelo menos 3 meses de estágio voluntário em um laboratório. A gente não precisava receber. Eu
mandei muitos laboratórios. Eu mandei, tipo, mais de 70 e-mails desde o dia que eu cheguei lá. E eu consegui Tá. 3 entrevistas e não consegui entrar em um laboratório que eu realmente queria. Eu acabei Uhum. em um laboratório da minha universidade, foi muito legal. Só que eu senti, tipo, que tinha essa barreira, sabe? E Entendi. aqui no Canadá, como tem muita gente internacional, tipo, Toronto, você anda na rua, você vai ver 7, 8 idiomas diferentes. Uhum. Nacional. Então aqui eu sinto que é também mais receptivo a isso. Eu tinha considerado aplicar para os Estados Unidos também, e eu achei ainda mais complicado a questão de bolsa. Se eu não É. tivesse bolsa, eu não teria ido de jeito nenhum. Eu só ia se eu tivesse uma bolsa integral de pesquisa. Eu fui num, eu fui numa feira de pós-graduação internacional em São Paulo e Uhum. tinha, acho que 2 universidades dos Estados Unidos. E eu falei que, olha, eu tenho esse perfil, eu tenho essa nota, eu participei já do Ciências Sem Fronteiras, eu gostaria de fazer mestrado. Quais são as suas opções de bolsa? E uma das universidades, o cara falou, olha, a gente oferece até 50% de bolsa. Aí eu falei, não tem como fazer um mestrado em tempo integral e trabalhar. Até porque Uhum. os Estados Unidos não permite que você trabalhe se você não Sim. vai estudar. E aí eu tinha É. me perguntado para outro, outra pessoa que estava lá, que eu não lembro se ele era. Eu acho que ele é de outra universidade, mas não necessariamente na minha área. Mas Tá. ele tinha feito um mestrado acadêmico e ele tinha recebido bolsa. Eu falei, tá, Uhum. o que eu acho essa bolsa? Como é que faz? Tipo, um fala que não tem, outro fala que tem metade. Como é que eu consigo? E aí eu fiquei meio desincentivada. E aí achar um departamento que tinha bolsa garantida foi assim, muito incrível. Entendi, legal. Eu acho que é isso, né? Quando você encontra as condições para você continuar o seu trabalho, né? Porque, querendo ou não, é essa diferenciação que a gente às vezes pensa, né? Ah, a pessoa vai estudar, mas na verdade, estudar é um trabalho a partir do momento que ela vai fazer mestrado, doutorado, né? Então, você precisa de condições de trabalho para você desenvolver é, o seu cérebro, o seu intelecto, o seu conhecimento e desenvolver mais conhecimento, né? Porque você vai desenvolver ciência que vai estar no acesso de outras pessoas para que elas desenvolvam mais ciência a partir dali, Sim, né? e tipo, até no Brasil, todo mundo faz mestrado, doutorado, a maior parte das pessoas tem bolsa, né? Porque é dedicação exclusiva e tal. As pessoas ficam confusas quando eu falo, ah, você estuda ou trabalha aqui? Eu falei, eu estudo que é o meu trabalho, né? Eu trabalho, porque eu tenho que estar no laboratório todos os dias, das 10 horas às 5, eu vou finais de semana, eu normalmente fico até mais tarde. Então, é uma dedicação exclusiva. Eu tô lá e quase eu não tenho uma aula, assim. Eu vou ter aula Uhum. por semestre, olhe lá. Mas é sua pesquisa que você está trabalhando nela, né? Exato, e vai produzir a sua tese, você vai apresentar, depois você vai escrever artigos a partir dela, né? E outras pessoas vão, a partir dela, desenvolver outros estudos. Então, é realmente para você escolher, você tem que escolher onde você, como cientista, pesquisadora, vai ter apoio, né? Uhum. Legal, bacana. E desse processo todo, você identificou que teve alguma parte que foi mais difícil, que você falou assim, olha, nunca tinha feito isso é uma novidade para mim. Você acha que teve alguma parte que você falou, Teve ixi, duas. A primeira foi o TOEFL. Eu tinha que fazer o TOEFL IBT. Eu já tinha aham, o TOEFL ITP, o que foi super fácil. Mas eu tive que repetir o TOEFL IBT por... Eu acho que eu não tinha me preparado o suficiente. Fui muito numa mentalidade que, eu já entendo inglês, eu já falo inglês. Na época eu era professora de inglês também. Eu tava sempre uhum, vai estudar para isso. Eu só vou lá, entendo, escrevo e pronto. E aí aham, fui e tirei, tipo, 3 pontos abaixo do mínimo que eu precisava. entendi. Putz, olha, mais R$ 700. Aí eu fui, estudei, tipo, que era mais questão de time management. Como é que é? Uhum. Planejamento Gestão do tempo da prova. e Aham. gestão de tempo.
E aí, olhando isso, tipo, que eu não precisava ler todo o texto, que eu precisava olhar só aquela parte assim, aí eu repeti e consegui a nota. Mas eu fiquei assim, muito abalada. Poxa, é a coisa que eu achava mais de boa, né? E a segunda coisa foi a Letter of Intent. Eu tive que fazer várias cartas, de fazer meu currículo, tradução e coisa e tal. São coisas que mais demandam tempo e dinheiro. Mas a Letter of Intent, eu, tipo, não sabia como fazer. Eu pedi modelos para amiga. Eu fiquei com muita dúvida na minha escrita, se estava certo. Aí, no final, era a última coisa que eu precisava fazer para mandar. Eu estava, assim, muito ansiosa, não conseguia terminar, estava travada. Eu pedi ajuda para um amigo meu. E ele fez, tipo, por Skype, foi me ajudando, que ele escreve bem. Entendi. E depois eu fiz uma daquelas aulas do iTalk. Não sei se pode falar, Sei. tipo, Pode, claro. ela paga assim, meia hora, uma hora, paguei um professor de inglês que era especializado em escrita e tal, para ele me ajudar, dar uma olhada e tal. Aí, Legal. É um recurso interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é um recurso interessante para quem de repente, né, precisa de só uma revisão. Mas é isso, né? Você fez o processo sozinha, então você organizou os recursos da melhor forma que você encontrou para você poder fazer o application, né? e eu também reconheço que para muita gente, essa parte mais desafiadora é mandar e-mails para os professores. Para mim foi em Boston. Mandar e-mails para os professores, ser ignorada 1000 vezes, 3000 vezes. Mas por algum motivo, eu dei muita sorte aqui, porque eu tinha 2 professores em mente, porque no meu processo aqui, você precisa ter um sponsor se você é internacional. Se você é internacional, você tem que contratar uma pessoa do departamento que Tá. concorde em te receber no laboratório se você não conseguir achar outro laboratório. Aham. No meu departamento, a gente tem rotações. Todo mundo que entra fica em 3 laboratórios, por 4 Tá. semanas cada, para testar onde você quer ficar. No final das rotações, você não achar o laboratório, nenhum laboratório quiser te receber, o seu sponsor concorda em te receber. E ele vai ser o seu orientador da pesquisa, né? E eu precisava de um sponsor para poder aplicar. E aí eu tinha 2 professores em mente. Um eu mandei e-mail, ele não respondeu. Eu acho que eu cheguei a mandar, tipo, remandar um e-mail, ele também não respondeu. E aí, o segundo que eu mandei, na hora que eu mandei, 20 minutos depois ele já respondeu. Então, Nossa, que não legal. foi mais difícil para mim. Bacana. Não, realmente, essa parte dos e-mails, né, de entrar em contato com o departamento, entrar em contato com um possível orientador, você tem que realmente ter uma boa estrutura no seu e-mail, né, tem que ser sucinto, mais objetivo dentro do que você precisa fazer ali de marketing pessoal, né? Da sua pesquisa, do que você está fazendo, do que você pretende ali no laboratório, no departamento, né? Principalmente se você não é muito confortável no seu inglês, você ficar olhando no Google Tradutor, você vai se sentir falta de confiança. Se você vai ficar desconfiado, tipo, se você está fazendo certo, se você está mandando e-mail certo. Então, é importante você entrar em contato com pessoas que já aplicaram, pessoas que pediu e-mail, eu pedi. Esse e-mail que eu pedi da minha colega do intercâmbio lá em Boston, que mandou e-mail, foi aceita. Eu falei, eu vou usar o seu modelo, o seu jeito. E, tipo, também é você ler a bibliografia do professor, olhar um artigo que você se interessa, que bate com a sua área de pesquisa no Brasil, algo que você fez, que você gostaria de fazer, e mencionar aquilo no e-mail. Claro. Aqui a gente tem workshops de como mandar e-mail, como network, como LinkedIn. E uma das dicas é sempre mandar um e-mail com uma pergunta ou alguma coisa que precisa ser respondida. Porque se você oi, meu nome é Adriana, eu faço isso, então tá, a pessoa só vai olhar, vai ler, mas quando você meio que obriga a pessoa a responder, tipo, qual é a data de coisa, mas qual é esse processo que eu não entendi bem, a pessoa tende a responder você, mesmo que seja tipo, não posso, mas aí você já tem um diálogo, né? Você já consegue, é muito melhor do que ser só ignorado. Começou uma conversa, né? Seja para um mestrado, né? Porque às vezes também no mestrado você tem que, alguns mestrados de pesquisa, em algumas situações, né? Você tem que entender
se o departamento tem a aderência, né? Se você está fazendo algo que conecta com o possível orientador, né? Mas para o doutorado é essencial, porque se você não tem o aval do orientador, o que acontece? Quando o departamento recebe, isso para mestrado também serve, né? Os applications, eles vão ler os applications. E aí está lá o comitê de admissão e o comitê especializado naquela área, né? Isso principalmente para mestrado, acontece muito nos Estados Unidos. Inclusive foi um processo que eu participei, né, junto com num treinamento que eu fiz lá nos Estados Unidos, e eles falaram assim, a gente senta e a gente lê os applications. Se a pessoa já me mandou um e-mail e já falou sobre a área de pesquisa dela, ou já trocamos alguma informação, eu já sei que ela está alinhada com a minha pesquisa, e quando eu recebo o application dela, eu já consigo saber que aquela pessoa está muito interessada. Então, isso ajuda, né? Ao passo de que quando a gente recebe um application, simplesmente vem um application de quem nunca fez contato, não vou desconsiderar, mas uma forma menos de eu avaliar se a pessoa ela é engajada, interessada com a área, né? Sabia disso. Verdade. Então, você acabou fazendo uma coisa que fez com que, né, esse gancho de que você já era interessada, provavelmente, você aplicou para um departamento que você já sabia que as chances eram maiores, né? Que legal, acho que é uma dica de ouro que você está compartilhando para quem quer se candidatar. Eu acho que eu não comentei isso, mas o meu processo, eu mandei e-mail pro professor, ele falou, olha, me manda sua application, o application package, que é com tudo que você tem que mandar para a instituição, e aí, olhar, eu vou ver se eu quero ser seu sponsor ou não. Então, ele não me deu certeza. A gente continuou conversando, continuei perguntando as coisas. Quando eu falhei no TOEFL, eu mandei para ele, eu falei, olha, eu ia te mandar hoje, mas não deu a nota. Ele, claro, continue. E aí, em janeiro, eu terminei, a letter intent, mandei ele falou, tá bom, você é seu sponsor. E aí, eu ação. Só que nesse período, eu não recebi nada, até março. Porque é que eu planejei viajar para cá, eu ia vir meu namorado, e nisso eu falei pro professor, eu falei, olha, eu estou indo para Toronto, se puder, posso olhar o laboratório e tal. Ele, claro. E quando eu cheguei aqui, que eu falei, olha, eu tô aqui e tal, ele me convidou para ir no laboratório, me mostrou tudo. Naquele mesmo dia, ele sozinho, sem me falar, conseguiu uma entrevista comigo com um professor que trabalhava na admissão. Você tá aqui, você não quer falar com o fulano de tal, que ele tá na admissão? Aí eu, tipo, tava com calça rasgada, com roupa assim, toda... E aí eu fui, comecei a bater papo, e aí na entrevista mesmo com esse professor que eu não sabia quem era, aí ele, não, tá dentro, você tem um perfil. E aí no dia recebi o e-mail. Tá vendo? Então, mas ver como o fato de você ter ido demonstrou que você estava disposta a ir para a faculdade mesmo, né? Você foi conhecer, com certeza na conversa, você conseguiu comprovar tudo aquilo que você falava no seu application, né? Porque isso também é muito louco, né? Porque o papel aceita tudo, né? Então, o que a universidade quer no application é receber um papel, ou seja, um pacote de application coerente com o que eles precisam no departamento, mas eles também precisam que a pessoa, então eles vão fazer entrevistas, provas, né? Comprove aquilo que ela está falando no papel. E aí é isso. Ou você, no caso, acabou dando a sorte de fazer uma entrevista pessoalmente, mas tem gente que talvez vá fazer por Skype. Isso, né? eu ia falar agora. Se você não tem oportunidade de viajar para o lugar, não tem dinheiro, mesmo se não foi sugerido para você fazer por Skype, pede, fala, olha, eu tenho algumas dúvidas, se você tiver disponibilidade, não precisa ser agora, pode ser daqui a um mês, podemos fazer uma entrevista por Skype? Isso vai dar um alertinha no professor, na pessoa, olha, aquela pessoa realmente quer vir para cá. E talvez essa vai ser a oportunidade de ver cara a cara, ele
ter confiança, lembrar do seu nome para te ajudar na admissão. Exatamente. Também tem uma coisa que às vezes é legal, que assim, às vezes o departamento faz transmissões ao vivo, então participar de tudo que é online, né, para quem não pode viajar, participar de apresentações sobre a admissão, ir nessas feiras, como você mencionou. Então, todo momento que você puder lembrar para os seus pontos de contato na universidade, seja a admissão, porque normalmente quem vai para essas feiras, né, é o pessoal de admissão ou recrutamento, seja para o departamento, tudo que você puder ter de interação pessoal ou virtual é importante, né? Segue todo mundo no LinkedIn, faz um perfil bonitinho e tal, começa a seguir todo. Às vezes é uma excelente dica. Postam os artigos que elas publicaram. Se você lê o artigo, você, nossa, achei muito legal. Tipo, isso aqui eu não entendi, sei lá, alguma coisa assim. Eu tentava fazer isso também em Boston. Tem que ser bacana sempre comentários relevantes, né? Comentários que você vá ser lembrada por uma atitude construtiva. Acho que isso que é o mais importante, né? Então, por exemplo, de repente, aquele like, compartilhar, é legal, né? Se você não tem uma pergunta para fazer, não precisa inventar, mas compartilhar, fomentar, isso é uma coisa que as universidades entendem que está cumprindo o papel, né? E Adrine, me conta um pouco, assim, em relação a olhar o seu application, a sua seleção de universidade, tudo que te levou a estar aí hoje e até os passos que você tomou na sua graduação. Tem alguma coisa que você faria diferente? É uma pergunta difícil. Eu tô muito satisfeita com as escolhas que eu fiz, principalmente na graduação, porque eu sabia que eu queria ser cientista, então uma das minhas prioridades foi tentar participar da maior número e das áreas mais diferentes de pesquisa, para eu ter habilidade técnica em várias áreas diferentes. E eu meio que consegui fazer isso. Eu trabalhei um pouquinho com química orgânica, depois trabalhei com biologia molecular em Boston, fiz mais PCR, mais Western blot, coisa. E depois trabalhei com vacinas no Butantan. Então, acho que foi, muito completo. Eu lembro que toda hora que eu falava na aplicação e tal, um dos pontos fortes foi, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu tenho toda essa experiência, eu consigo. Se você me colocar no laboratório agora crua, eu consigo fazer as coisas. E eu acho que isso foi o que chamou mais atenção. E eu acho que talvez regret, que é... Regret, como é que ele impôs? Arrependimento. Arrependimento. Artigo. Eu ainda não tenho artigo publicado. Talvez se eu tivesse escolhido um outro laboratório, eu tivesse ficado mais tempo no laboratório, eu teria um artigo. Não é muito arrependimento, porque toda vez que eu falava aqui no processo, olha, mas eu não tenho artigo, eu acho que eu não posso ir para o doutorado. Todo mundo me falava, olha, a gente não espera que você tenha artigo nesse ponto, a gente não espera, tá tudo bem. Mas eu vejo os meus amigos que já tinham artigo na graduação e dá uma vontade, de ter feito diferente. Mas se eu tivesse feito igual, eu estaria muito bem igual e tá vindo. Acho que tem um pouco de diferença de sistema de ensino também, né? Por exemplo, aqui no Brasil é esperado, para quem quer seguir a carreira acadêmica, que você tenha artigos o quanto antes, né? Mas no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, normalmente o primeiro momento de produção científica oficial é durante o doutorado mesmo. Então, nesse ponto... Ou no doutorado. E é muito diferente isso aqui. Eu ainda estou tentando aprender como é que é o processo. Porque, por exemplo... aqui a duração do doutorado não é 4 anos certinho. Você começou em janeiro do ano tal, você vai terminar em dezembro do ano tal. Não. É em média uns 5 anos. E aí fica, por exemplo, em um laboratório que é vizinho meu, tem um menino que ele tá há 7 anos. E aí, nossa, mas 7 anos? O que você tem feito aqui? E aí agora ele publicou como primeiro autor na Nature. Provavelmente é o primeiro ou segundo artigo dele. Mas ele deu 7 anos, desde que saiu da graduação, para conseguir publicar.
porque ele queria publicar maior impacto. Sim. E aí é sempre esse balanceamento de ou você tem muita coisa publicada, mas não é em revistas tão alto impacto, ou você vai ter poucas, mas de revista em alto impacto. O meu professor, ele fala que a regra dele para permitir que os seus alunos de doutorado se graduem é a regra do 7, que ele fala. Você tem que somar publicações e anos e tem que dar 7. Que a média mais geral seria, em 5 anos, você publica 2 vezes. 2 vezes. Uhum. Ou se você é muito gênio, sei lá, você publica 4 vezes em 3 anos. Também. Uhum. Então, muito por você, não é uma regrinha, tipo, ó, isso. Outra coisa diferente, aqui não tem essa divisão de mestrado e doutorado. Poucas pessoas vão fazer mestrado e depois vão fazer doutorado. A maioria ou vai fazer só mestrado e ir para a área profissional, ou vai direto para o doutorado. Só que todo mundo entra no departamento igual, na mesma coisa. Não importa se você vai fazer mestrado ou doutorado. Você vai passar pelas rotações, você vai fazer as mesmas aulas, você vai fazer os mesmos exames. E no segundo ano que começa a diferenciação. Que é agora que eu tô, ou eu vou qualificar para o doutorado, no meu caso, porque o meu é doutorado direto. Alguém que não entrou como doutorado direto, entrou como mestrado, vai requalificar para o doutorado, que tem que fazer o mestrado. Ou se você quiser só fazer seu mestrado e defender sua tese, aí você não faz isso, e aí você vai ter mais um ano para você terminar os seus projetos e escrever. Isso é diferente. É bem diferente, bem interessante, né? Porque é isso, não é um curso separado, né? O mestrado, ele tá como se fosse integrado com o doutorado. Sim. E é bom para quem está no mestrado ter o contato com, e quem vai depois, sei lá, para a indústria, né? Ter o contato com quem ainda está pesquisando, né? Isso é legal, isso fomenta um campo bastante ligado à pesquisa e desenvolvimento. Bacana. E agora é uma curiosidade minha, porque como te contei antes da gente começar a gravar a entrevista, eu já trabalho há alguns anos, né, 10 anos nessa área de intercâmbios e eu percebo assim, isso é uma coisa que eu percebi em mim quando eu fui fazer um intercâmbio, quando eu estava na faculdade, e depois mais ainda, quando eu fui fazer um curso de especialização, e aí começaram a me perguntar sobre o Brasil. Então, eu queria saber um pouco de você, assim, o que mudou na sua percepção sobre o Brasil estando fora? O que você achava antes e depois você foi para fora, mudou? Mudou muito. Eu lembro quando eu tinha, tipo, uns 15, 16 anos, que eu tive acesso à internet, eu comecei a pesquisar vídeos em inglês, eu assistia pessoas que moravam nos Estados Unidos, e era aquele óculos cor-de-rosa de tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, você consegue ter acesso a compras, tudo. E aí, eu olhei, eu entrei em contato com o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu falei, então é isso, eu vou fazer isso, é isso, é o que eu quero ir lá, eu quero ver isso. E lá em Boston, quando eu cheguei em Boston, já tinha diminuído um pouquinho, eu já sabia um pouco mais das partes não tão maravilhosas de morar nos Estados Unidos. E foi ótimo lá, mas eu, tipo, saí corrida. Eu podia ter ficado 3 meses a mais, mas eu resolvi voltar mais cedo, porque eu não me sentia acolhida, não conseguia fazer um amigo americano. Tipo, eles me tratavam bem, mas até ponto. Tipo, legal, vamos começar a bater papo, mas nunca virava mais que isso. Era aquela separação, sabe? Eu me sentia... Uma cordialidade, mas que não vira amizade, não vira um relacionamento de amizade, né? No final do período, eu, tipo, vi uma parede pichada, eu falava, ai, Brasil, que saudade do Brasil. E eu dei muito valor ao Brasil depois de morar fora, muito valor. A nossa cultura, a calor das pessoas, como as pessoas são amigas umas com as outras. Eu sei que a gente tem várias partes ruins, mas a cultura brasileira, a nossa música, a nossa risada, tipo, aqui
você não vai ver ninguém da sua família batendo na porta e falando, ô de casa, aí você faz um café e conversa. Eu senti muita falta disso. E aí, no Canadá já foi uma experiência totalmente diferente, porque eu não estou sozinha, né? Então já tem pelo menos um membro da minha família aqui, que é meu parceiro. Então eu me sinto muito mais acolhida. E aqui eu acho que as pessoas são muito mais acostumadas a pessoas internacionais. E desde o começo eu me senti extremamente bem recebida o tempo todo. Eu tenho vários amigos canadenses, gente que vem aqui em casa, fica em casa, dorme. Isso pra mim é diferença. Que bacana. E outra coisa que eu também sempre pergunto é o seguinte: o que eu vou até explicar um pouco melhor. Eu sempre acho que nós brasileiros, quando a gente vai para fora, principalmente os estudantes, eles são representantes do país. Então, eles fazem um tipo de diplomacia, né? E o que você entende, assim, que você leva para o departamento, para a universidade, para os seus contatos de representação do Brasil? Tem uma história sobre isso, porque em Boston, uma aula que eu fui fazer, esse professor já tinha dado aula para brasileiro que estava no Ciências e Fronteiras. Então, na nossa primeira aula, ele olhou para todo mundo e perguntou: quem é brasileiro daqui? Aí eu e mais uma pessoa levantou a mão. Ele falou: então, cuidado, presta atenção com as datas, porque brasileiro às vezes é preguiçoso, não presta atenção. Eu fiquei tipo: você não me conhece, cara! Eu fiz tipo departamento e tal, ele teve que responder, porque se fosse até mais pra frente, se eu tivesse até pisado na bola, eu até entenderia. Mas ele não tinha nenhuma evidência que eu ia ser assim. Então. E na frente da classe inteira, né? Classe inteira. E isso não aconteceu no Canadá. Eu acho que se acontecer aqui seria um big deal. É que eles são um pouco mais, tipo, pesados com essas coisas de discriminação e tal. Foi um caso de xenofobia, né? Querendo ou não, foi. Eu tô sempre, na verdade, me policiando para não falar demais do Brasil. Porque toda vez que eu vejo alguma coisa, eu quero falar do Brasil. Mas uma coisa que eu tava falando ontem é o nosso senso de resourcefulness. Tipo, de criatividade ou o jeitinho brasileiro, digamos assim. Aqui, as pessoas são muito acostumadas ao que ele já tem disponível e você faz o que você tem disponível. Se não deu certo, acabou. Nós brasileiros, sempre temos um jeito diferente, uma criatividade para fazer as coisas darem certo. Tipo, sei lá, no laboratório alguém tá tentando cortar um acrílico. E a pessoa foi lá, comprou um acrílico, comprou uma faca pro acrílico. E aí ele tava lá tentando e não conseguia. Ele falou: olha, eu tô com a ferramenta certa, eu não sei o que fazer. Aí eu, brasileira, como a gente não tem acesso a uma faca de acrílico, peguei uma, quentei e cortei o negócio. Isso, tipo, eu acho muito legal que a gente faz isso. Mas eu tô sempre falando bem do Brasil. Sempre quando eu posso, eu coloco música brasileira. Eu mostro memes. Eu adoro. E é legal isso, essa sua atitude positiva em relação ao Brasil, porque o que eu estava comentando numa outra entrevista que eu fiz. Pode ser que você seja a única pessoa brasileira que essas pessoas vão conhecer na vida delas inteira. Então, né, que impacto positivo bacana que você está trazendo, porque às vezes a pessoa, de repente, ela tem esses dois contrapontos. Ela vê as notícias do mundo, aqui no Brasil aconteceu tal coisa, mas agora ela conhece uma pessoa brasileira e aí ela tem contexto até para perguntar para você: mas como que é isso? Como que aconteceu? E ter uma visão mais global do que está acontecendo, né? Por isso que eu acho que todo estudante ele é um diplomata. Eu sou a única brasileira do meu departamento de estudante. Dos 74 que entraram no ano que eu entrei, eu sou a única brasileira. Acho mais 3 pessoas da América Latina, alguma coisa assim. A gente é minoria. Mas, tipo, os meus amigos canadenses, eu acho que por eles já estarem acostumados com essa diferença de cultura e tal, eles são muito abertos a saber das coisas, eles gostam de ouvir. Eu já levei minhas amigas, já levei pra festa junina, já levei pra festa de funk. Que gostoso.
Eles, tipo, caipirinha aqui, toda vez que alguém vem em casa eu faço caipirinha, dou comida, tapioca, essas coisas, é muito legal, muito gostoso. É o lado gostoso do Brasil que eu trago pra cá. Legal. E é isso mesmo. Eu acho que essa troca, né, essa riqueza de você poder conhecer outras coisas, expandir a sua visão de mundo e levar também essa sua atitude para expandir a visão de mundo de outras pessoas, é o que justifica, sabe? E é até o que me estimula a continuar fazendo conteúdo na internet para as pessoas que querem estudar fora, porque é isso, sabe? Eu acho que quando a gente consegue, de alguma forma, mudar um pouquinho o mundo positivamente, a gente muda o mundo de uma pessoa, que muda de outra, que muda de outra, e cultura, integração, conhecimento, respeito, só melhora, né? Algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas que hipócrita, ama tanto o Brasil e tá no Canadá fazendo ciência e tal. Mas eu sou uma pesquisadora brasileira, eu quero ter o meu laboratório no Brasil. Sim. E eu quero voltar para o Brasil. Eu quero ter todas essas coisas boas do Brasil, mas eu quero poder fazer ciência de mesma qualidade, com a mesma facilidade daqui. Se eu tivesse a oportunidade, eu volto no Brasil, assim, muito fácil. Por que não, né? Exatamente. E também eu acho que não tem essa regra, né? O seu CEP não vai determinar o quanto você está contribuindo ou não para a ciência brasileira como um todo. Porque você pode de repente você pode continuar no Canadá, mas você pode estabelecer uma relação de pesquisa com uma universidade brasileira, tem muito né? Que isso acontece direto e isso só serve para ajudar a ciência brasileira a crescer, né? Então não tem essa coisa de, mas por que não está aqui fisicamente? Porque essa coisa de viagem, isso é uma coisa que eu acho que daqui para o futuro, esse intercâmbio, essa questão de... existe uma disciplina que é a diplomacia da ciência, né? Então, ela justamente acaba por também ajudar os países a se comunicarem não só pela via de diplomacia governamental, mas por meio dos cientistas, né? Então, por que não, né? Tem um grande exemplo aí com essa crise do coronavírus, que o Brasil já estava preparado para o que poderia acontecer e a gente foi um dos países que sequenciou o genoma do vírus com mais rápido, foi 2 dias só. E não foi só para, olha, a gente pode fazer. Não, colocaram na database para todos os outros países poder entender o que está acontecendo. Isso é muito importante. Exatamente. É um caso muito bacana você citar isso, porque é um caso de diplomacia da ciência mesmo. E como a ciência está ultrapassando protocolos, até de repente da indústria farmacêutica, de relacionamento dos governos, para se colocar em prol de resolver um problema da sociedade primeiro, né? E depois vamos ver o que faz, se vai fazer vacina, se não vai, aí vai atrás de patente, não importa, né? Primeiro tem que resolver, identificar e entender o que é isso que tá acontecendo. Legal. Adrine, adorei o nosso bate-papo. Obrigada, também. Adorei te conhecer melhor, entender também um pouco da sua visão de mundo, das ideias que você compartilha. Te desejo muito sucesso no seu doutorado. Obrigada. E na sua carreira como cientista. Espero que você atinja os seus objetivos e continue se destacando aí na sua trajetória. O seu trabalho é muito importante, porque na época que eu estava fazendo isso, eu não conhecia ninguém que tinha feito, eu não tinha visto nada. Eu falei, gente, eu tô sozinha nesse mundo, só sou eu que faço essas coisas. E aí, quando eu já estava aqui, eu encontrei seu Instagram, nossa, tem alguém que ajuda. E eu tô sempre, tipo, me disponibilizando, eu tenho um e-mail, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram também. Sempre que se você quiser tentar vir para o Canadá, tal, eu ajudo o pessoal, eu acho isso muito importante.
Ah, é mesmo, né? Então o seu Instagram, vou colocar aqui na tela para todo mundo ver, é o arroba LaScienceBitch, né? Isso mesmo? Isso. Ah, isso aí. E quem quiser, então, tirar dúvidas sobre ciência, sobre o Canadá, sobre como faz a pesquisa, pode entrar em contato com você, né? Realmente, nós nos conhecemos pelo Instagram, né? E eu vi que você compartilhava muito do seu dia a dia no Canadá. Uma cientista que está aí na área de biotecnologia e que acho que inspira muito porque você é uma mulher jovem, brasileira, cientista. Então, fico feliz de compartilhar a sua história porque eu quero também inspirar outras mulheres e meninas que estão assistindo esse vídeo para dizer que sim, é possível, que dá para fazer o application como você fez sozinha, né? Uhum. E qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo nas redes. E é isso, a gente quer ver mais gente estudando no exterior para desenvolver educação e ciência no Brasil e no mundo, né? Sim. Então é isso aí, gente. Obrigada, Adrine, um beijo. Eu vou Tchau. só... Tchau.